Ela foi. Pessoal, boa noite. Então, agora oficial aí na nossa gravação. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Que vocês possam participar aqui desta reunião, aprender bastante. Hoje a gente trabalha as rubricas e o feedback ali na nossa plataforma de redação. Bom, lembrando ali do recadinho sempre das câmeras abertas, aqui todos estão hoje de câmeras abertas, é muito bom ver vocês quando vocês abrem aí as câmeras, mas sempre o lembrete vai estar aí por conta da certificação, tá? Porque vocês precisam estar sempre com 75% de participação na reunião com câmera aberta, tá bom? Vocês já estão cansados, né? Toda vez a gente fala a mesma coisa. Aqui a gente tem uma agenda para a nossa aula de hoje, que é o acolhimento, depois o início de conversa, as rubricas de correção, o em ação, a socialização e aí o para concluir a nossa reunião. Então, vamos iniciar e a gente vai iniciar, então, com o acolhimento. Para quem está chegando, seja bem-vindo também, nossa reunião está iniciando agora, tá? O acolhimento, eu vou iniciar ali fazendo uma pergunta para vocês. Professor, você se lembra de como corrigíamos as redações há algum tempo? Vocês se lembram como eram as correções da redação há um tempo atrás? Vamos pensar, antes da pandemia, quem era professor aí de língua portuguesa, como que fazia ali a correção da redação? Pode escrever, pode abrir o microfone e falar. Pode falar, Jane. Então, era bem trabalhoso, né, Gerão? Eu nunca conseguia corrigir na escola, eu sempre trazia para casa, porque eu precisava de silêncio para ler e analisar, né? Mesmo com hora atividade, é difícil no ambiente da escola. Então, ele ia fazer anotações para o aluno, né? Tipo, uma maneira de circulando palavras, destacando trechos, puxando flechinha, e sempre abaixo, quando eu corrigia, acabava lá avistando e elencando algumas sugestões para que ele melhorasse. Era assim que eu fazia. Isso mesmo, né, Jane? O Fran Carlos até complementou ali, né? De caneta vermelha ainda por cima, né? Que geralmente era a cor de destaque. Talvez não era nem por ser o vermelho, eu acho que era a cor mais de destaque ali para o aluno ver realmente que estava sendo corrigido, né? A Fabiane também colocou ali agora que ela costumava fazer uma ficha de correção de acordo com as características do gênero. Fabiane já estava ali, ó, já quase nessa ideia aí da nossa plataforma, né, Fabiane? Mas é verdade, geralmente a gente corrigia assim, né? Olha ali, que a Jane falou, puxava seta, circulava palavras, né, grifava algumas coisas às vezes, e depois embaixo ainda colocava algumas recomendações. Então, realmente, era dessa forma que nós costumávamos corrigir. Nesse momento, nós vamos corrigir uma redação, mas sem usar a tão abençoada, e que foi durante muito tempo para a gente, porque era a forma que a gente tinha, caneta vermelha. Nós vamos fazer uma correção, Fran Carlos, sem usar a caneta vermelha, tá? Então, eu vou colocar um link para vocês de um arquivo que já está criado ali para vocês. E nesse arquivo a gente vai encontrar uma redação. Vocês vão ler essa redação, mas vocês não vão utilizar a caneta vermelha para corrigir. Eu só vou colocar o link aí para vocês e já vou explicar como que nós vamos fazer essa correção, tá? Então, a correção vai ser da seguinte forma, ó. Vocês vão encontrar nesse arquivo que eu enviei, vocês vão abrir, ele é um arquivo ali do Google Documentos, e ele, do Google Apresentação, e ele tem, então, o primeiro slide, que tem a redação, e no segundo slide, nós temos aqui, ó, tá vendo? Esses carinhas aqui, que é muito popular com os nossos alunos,
e eles dão uns recadinhos aí. E vocês vão usar esses recadinhos para corrigir essa redação. Então, é bem simples, ó, é só você ir lá na redação, se você clicar no link, você vai abrir ela aqui, ó, já tem várias pessoas ali, vão ler e depois vão vir aqui embaixo, escolhe um dele, clica nele, copia, ó, copia, vai lá no outro, no outro slide, clica com o botão direito do mouse e cola, tá vendo? E daí você coloca ele ali no lugar que você queira colocar. Então, vou dar um tempinho aí para vocês realizarem essa atividade. Eu não sei o que aconteceu, que a redação desapareceu para mim. Eu abri de novo. Ai, a redação do miojo. Tatiele, permitir você entrar, mas você está fora do @escola, tá? Como que eu faço para colocar meu bonequinho lá? Gesinelli? Estou explicando e tô muda aqui, né? Você escolhe o que você quer, clica em cima com o botão direito do mouse. Quando você clicar com o botão direito, copiar. Sim, fiz. Aí vai na outra, clica, pode clicar em cima da redação mesmo, ó. Clica com o botão direito. Opa, daí, fora, eu pus arrasou. Arrasou. Arrasou, mas eu queria colocar lá no do miojo.
lá no lugar do miojo. Para, tipo, ser irônico Bem com aqui em ele. cima, aqui, onde eu puxei, aqui. Sei. É, né? É Aham. aqui que você queria? Eu quero, Beleza. quando ele começa a falar de miojo, tipo, arrasou. Você sabe que eu li, entendi a tua ironia, mas eu gostaria que você Sim, fosse um pouquinho mais adulto. sim. Achei ótima a ideia Pode. dele. Também achei. Mas viu, os sextos anos também estão fazendo assim. Eles copiam e colam, eles estão super ligados no negócio ali. Joia? Pois é, joia. E olha ali, vocês viram que, por mais que nós estamos aqui, cada um vai ter uma ideia desse texto. Esse texto ele foi bem polêmico, e na realidade essa atividade a gente foi para a gente brincar um pouco aqui e pensar nas possibilidades ali. Por quê? Porque quando a gente fazia os apontamentos em caneta, muitas vezes a gente vai ver daqui a pouquinho lá na plataforma as possibilidades de correção. Será que o aluno volta no texto e ele realmente faz as alterações que nós deixamos marcadas? De repente, será que esse emotion aqui, com uma palavra assim que nem o professor colocou, arrasou, que ficou bem irônico para o aluno, será que não chamaria mais atenção? Será que o aluno, de repente, falou, é melhor eu mudar, né? O professor foi irônico aqui comigo, né? Acho que não pegou bem essa frase. Ou então, quando o professor coloca ali, ó, socorro, puxando os cabelos, falou, nossa, acho que não foi muito bom esse texto que eu escrevi. De repente, essas formas são formas mais divertidas, mas que faria com que o aluno, de repente, pensasse um pouco mais na escrita dele. Não estou dizendo que ele vai pensar dessa forma. Nós estamos aqui só fazendo uma reflexão. Essa atividade foi para a gente iniciar a nossa reunião refletindo sobre as correções que nós realizávamos até então em produções textuais, tá? Então, como nós não temos assim muito tempo para o acolhimento, fica a reflexão para vocês. Eu gostei muito de alguns aí que o pessoal colocou. Está aceitável, porque se a gente for pensar ali, né, um pouco naquilo que ele realmente escreveu dentro do tema, não está tão ruim, ele comete alguns equívocos, mas até que está aceitável, né? Eu acho que ali, quando ele faz, né, aquela parte do miojo, realmente ele quer jogar na cara e foi uma redação muito bem pontuada, porque também tem a visão de quem estava corrigindo, né? E a gente sabe que o texto ele também é subjetivo. E mais, gente, vocês acham que um texto desse zeraria nas rubricas de correção do Enem? Sim, com certeza. Zeraria? Sim. Eu acho que não zeraria. Eu acho que não, prof. Eu acho que De jeito nenhum. não. Porque dificilmente o aluno comete a gafe para que você zere. Todas as rubricas, ela tem Viu? Oi. Não, tá bom. Sim. Mas eu só acho assim, se fosse no Enem, pode até ser no zerado. Mas dentro da sala de aula, eu acho um desrespeito com o professor. Zero, sim. É claro que é zero. Então, Porque eu acho assim, deveriam zerar pelo desrespeito, porque o aluno que coloca é a mesma coisa se você falasse assim, vamos fazer um texto institucional. E ele fizer... Ô, Geise, você perguntou se no Enem zera? Sabe por quê? No Enem, zero. Zera, sim. Zero, porque isso é o escracho. Essa redação vai parar na mídia. Então, Eliette, mas porque assim... Eliette, foi parar na mídia, mas não foi zerada. Por quê? Quando vocês vão lá para... Naquela época, não. Essa redação é de um tema de 2009 ou 2011. Estou procurando aqui. Meus alunos fizeram. E é assim, quando eu sou de banca de vestibular já faz 20 e poucos anos. A gente considera uma parte desconectada no tema, pelo menos na UEM, como se fosse um apagão na redação. Entendeu? Então, para o leigo, ele vai achar, nossa, debochado da sua cara. A gente só... Lá na UEM, por exemplo, se tiver, eu já vi equação resolvida no meio da redação, eu já vi receita de brigadeiro, a gente só desconsidera aquela parte. E a redação, as partes válidas, a gente avalia.
Só que isso aí. Ela vai para... O espelho da redação hoje é exposto, pela lei da transparência, você tem que expor a redação. Então, isso desmoraliza o processo. Então, a partir da propagação, hoje, partes desconectadas com o tema, zero, assim, justamente para moralizar o processo. Sim, Eliette, então, mas viu, precisou acontecer isso para que viesse essa outra norma. Mas não, porque antes a gente só desconsiderava. Não zera. Não zera. Gisele. Ô, Gesi. Também. Oi, pode falar, Neuza. Gesi, eu acho que essa redação aqui, independente de quando ela foi escrita, eu acredito que tenha sido um tapa na cara do professor. Esse camarada que escreveu essa redação, com certeza ele tinha um professor relapso, que não corrigia direito as coisas, ele achou que todo mundo fosse igual. Então, de uma certa forma, foi um tapa na cara do professor, sim. E no caso, se fosse no meu caso, eu zeraria pela falta de respeito que ele teve, por tentar ludibriar o professor. Exatamente. Eu zeraria, pela falta de respeito. Exatamente. Nós zeraríamos na nossa sala de aula, porque a gente tem uma regra ali de condição, de saber o que ele deve ou não fazer. Mas se a gente for analisar as regras que eram impostas pelo Enem e como eram as correções, a banca não ia zerar, né? E ainda, né, se a gente for ver todas as rubricas, a redação ainda ia tirar uma nota mediana, que foi a que ela tirou. Se eu não me engano, não sei se foi 500 e alguma coisa ou 600 e alguma coisa na época, né? Pode falar, Marcos. Mas só que essa redação foi motivo de controvérsias lá, que depois reverteram, porque assim, ela tirou nota, mas todo mundo tirou sarro da nota que ela tirou, porque consideraram assim, a banca não presta atenção. Se você fizesse na OAB, te zeravam na hora. Se fizesse num trabalho, eu trabalhei na área de recursos humanos, tinha zerado na hora. Se fosse na minha sala, tinha zerado na hora. Eu também, inclusive, eu sempre corrijo as redações, porque eu penso assim, o aluno vai colocar alguma coisa. Fora os plágios que a redação não está pegando mais, eu acho que é sacanagem, porque eles falam, mas é 40. Daí eu olho lá, pô, claro que é um plágio, mas não pegou plágio. Daí eu coloco assim, eu quero uma redação sua, quero um texto seu. Agora, trazer um texto que já foi motivo de controvérsias lá atrás, e ele tirou 6, mas todo mundo sabe que ele tirou 6 e tiraram um monte. Isso daqui foi assim, como que o aluno tira 6 com uma redação de receita de miojo? Não é para espantar? Não, para espantar não. Eu só acho assim, se a gente trazer para discussão, não tem nem o que ver. É 0 e pronto, acabou. Não tem o que fazer. Só que a gente vai falar que eles deram 6 por engano. Porque concordo com você, Marcos. Eles não iam dar 6 para o aluno. Tá? Então, é mais ou menos assim, nós vamos admitir que a nossa sede dê 6 para um aluno que fez isso daí, eu acho que na hora que levantarem a questão, nós vamos passar mico. Vamos pagar o mico. Não pode. Oi? E foi bem essa. Oi, Marcos. E foi bem essa, já deixa, tá falando, Carlos. E foi bem essa reflexão que a gente quis trazer. Por que nós trouxemos um texto que foi tão polêmico, que a gente sabia que vocês conheciam, para trazer exatamente essa concepção? Quem já fez nas outras jornadas, que passaram pela rubrica e o feedback, eles viram as possibilidades ali da plataforma em avaliar, e a gente vai conversar sobre isso hoje. E quando vocês forem ver isso hoje, o que acontece? Esses mesmos textos, aqui a gente trouxe um do Enem, mas a gente poderia, de repente, a técnica poderia ter trazido um da própria plataforma de redação, né? E aí, lá na plataforma de redação, existem muitas coisas dessa forma, Marcos, também sendo passada. É por isso que a gente trouxe um texto assim para reflexão, entendeu? Para a gente ver que tem muita que a gente precisa disso. A gente, às vezes, não consegue, mas a gente precisa, pelo menos, ler e anotar o suficiente para dizer para o aluno, olha, isso aqui é inconcebível. Os meus alunos utilizam a IA muito. Quando eu pego um texto com IA, eu simplesmente digito assim no meu feedback na plataforma.
sua nota, por enquanto, é 0 até que você reescreva o texto. Eu ainda sou boazinha, eu não mando ele elaborar outro, eu peço para ele reescrever. Ou seja, se ele pelo menos me parafrasear, eu vou avaliar alguma coisa. Mas cópia, não. Não dá para avaliar uma cópia. Se for resumo de livro, eu vou na biblioteca, pego o livro e cito de onde ele copiou. Então, eu acho que assim, nós temos uma responsabilidade enorme. Agora, trazer esses negocinhos aqui, eu acho que a gente traz, assim, por exemplo, se você coloca um negócio, nossa, arrasou, tal, meio irônico, no outro dia está a mãe lá. Você está humilhando meu filho. Outro dia, Exato. Outro dia, exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que fazer a correção como se fosse formal. Errou, errou, errou. Porque se a gente fizer qualquer comentário, e eu estou acostumado com isso, Exatamente. O Marcos acho que travou. Pode falar, Fran Carlos, a Gislaine desistiu? Pode falar, Fran Carlos. Mas eu já vou passar para o próximo slide aqui. Não, era só para voltar a esse debate e levantar aí um ponto polêmico, talvez, não discordando de vocês também, né, concordando com certas partes, mas a gente também tem que analisar o contexto de produção. É claro que o texto que a gente está analisando é esse, mas a gente tem que analisar o aluno que a gente está avaliando, não é? Porque a gente tem nos concursos, nos vestibulares, isso não é levado em consideração, não é? E hoje em dia a gente tem na sala de aula alunos especiais. E daí? Como que você vai analisar o texto? Você vai analisar o que ele conseguiu produzir? Porque a gente viu que ali da parte do miojo, pode ser que ele tenha escrito, outra parte pode ser que ele tenha copiado, entendeu? E daí como que você vai analisar? Você não vai avaliar o que ele conseguiu produzir? O que de coerente ele produziu? Então, a questão da rubrica é muito boa, né, Gesinelli, como você está dizendo, e a gente consegue aceitar isso, mas também ela é muito relativa, porque você também não colocou esse critério quando você estava na rubrica, quando você elaborou a rubrica, você colocou assim, trechos de receita, ou trechos desfocados do tema. Então, aí a gente vai ter que fazer uma rubrica quando surgir a necessidade. Daí você fugiu do parâmetro, sei lá. A gente não pensa nessas possibilidades. E sempre surge uma nova, né? Desculpa. A ideia, Fran Carlos, é aqui. Nós, quanto professores em sala de aula, ainda a gente tem a possibilidade de fazer o aluno consertar. Ou seja, a rubrica ela vem como uma avaliação formativa. Então, você vai chamar o aluno, você vai dar o feedback para ele de um trecho desse e vai explicar que ele não pode, que é incoerente, não, né? Enfim, você vai dar um feedback para ele para que ele possa escrever. Você oportuniza essa reescrita, né? O mais agravante é no caso de uma avaliação externa ou um concurso, ou até mesmo no caso ali do Enem, quando essa redação vaza. E aí, foi o que aconteceu, e que eu achei bom ter acontecido, porque daí mudou-se depois os critérios um pouquinho ali da correção da redação. Mas, quando a gente está na sala de aula, a gente ainda consegue dar esse feedback e tempo para que o aluno, né, conserte. É claro que alguns alunos aceitam quando a gente dá esse feedback, eles reescrevem, e outros, às vezes a gente fica no pé, mas ele não reescreve, ou quando reescreve, ele te entrega igualzinho a primeira escrita. A gente sabe que também tem esses casos, né? Mas ele está ciente, você já deixou ele ciente, né? Que aquilo ali não é permissível. Então, de repente, se ele não tirar ali a nota que ele achava, né, que poderia ter tirado, ele está ciente de que na correção do professor, o professor já tinha dado um feedback, já tinha orientado que precisava ser reconstruído, né, que precisava ele rever algumas coisas. É a mesma coisa, a gente já vai falar daqui a pouquinho, da questão da nota da plataforma. O aluno ganha 40 logo de cara ali na plataforma, mas o 40, se ele tiver a capacidade de voltar,
e pelo menos arrumar aqueles erros que a própria plataforma aponta, porque tem aluno que não arruma. Quando você recebe o texto está parecendo carnaval. Você não sabe nem se você lê ou se você fica vendo, oh meu Deus, é tanta cor que dói até o olho. Fala assim, nossa, essa tá doendo o olho. Por quê? Porque ele não tem esse anseio de corrigir pelo menos aquilo que já foi apontado para ele. Então, são N tipos de alunos, né? De repente, um aluno que é especial, que colocou ali, sei lá, para cumprir o número de palavras, né, que a gente exigiu, que tal, ele entenda mais fácil e ele realmente volte e fala, professor, então eu preciso da ajuda, e você ajuda ele a construir até ali um novo parágrafo. Mas tem alunos que não, que eles vão pegar isso e vai falar, não tá nem aí, e vai te devolver, é capaz de te devolver aí com mais uma receita, né? Uma de miojo e uma de bolo. Então, a gente sabe que a gente tem, né, essas divergências na sala de aula. Mas por que que a gente trouxe isso? Porque a rubrica ela é muito importante para isso. Você vai corrigir um, como você vai corrigir todos, né? A rubrica ela vai trazer para a gente essa padronização, ela vai deixar explícito. Então, é importante também que a gente trabalhe ali para o aluno. Vocês já participaram de outras jornadas que eu acredito que já falaram da rubrica. Ela vai trazer para o aluno quais são os critérios que realmente o professor está avaliando aquela redação. É por isso que é importante que a rubrica não fique somente para o professor, mas também que ela seja mostrada para o aluno saber onde e o que ele está sendo avaliado. Vocês concordam comigo? Concordam que foi uma polêmica, mas foi uma polêmica para a gente refletir também um pouquinho? Sim? Se não concordar, pode não concordar e pode falar, tá, gente? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da rubrica. Primeiro, eu vou passar para vocês o que é uma rubrica. Eu vou passar esse vídeo, ele é bem curtinho, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor. É fantástica, tá? Quando a gente fala aqui de rubrica, só para você ter uma ideia do conceito da rubrica. A rubrica, para quem nem sabe o que é importante saber, rubrica, ela trabalha com um conceito de avaliação. Existe, quando você faz uma avaliação, por exemplo, de um trabalho em grupo, tá? Ou de uma redação, você pode ter uma avaliação objetiva ou subjetiva. Quantas vezes, professor, você fazendo uma avaliação, o aluno falou assim, poxa, por que ele tirou 8 e eu tirei 6? Se para mim é a mesma coisa. Vocês já tiveram esse tipo de questionamento? Né? Já tiveram? Provavelmente sim, né? É algo muito comum. A rubrica, ela faz com que isso fique de uma forma tão clara para o aluno e para você, mostra, né, pro aluno que a avaliação ela é extremamente objetiva. Isso mesmo. Fica claro para o aluno, não fica algo subjetivo, fica claro para o aluno aonde ele não foi bem, aonde ele foi bem, quais foram os pontos desde o início, quando ele começou, e quando você foi lá e deu a avaliação, né? Então, rubrica é isso aí. Tem como usar? Tem, tá? Me acompanha aí nos próximos aulas, a gente pode desenvolver também alguns conteúdos sobre isso. Então, ali, essa fala do professor é só para trazer rapidinho para a gente ali o que é uma rubrica, porque a rubrica, ela realmente vai padronizar, a ideia dela é padronizar. A Eliette, como ela citou ali, que ela corrigiu várias redações para o Enem, eu tenho certeza que o maestro dela ali são as rubricas, porque senão ela vai corrigir uma redação, 2, 3, quando ela estiver lá na 20ª, ela já não lembra quais são os critérios que ela utilizou ali para a primeira, e a rubrica, ela ajuda muito você a ser coerente em todas as redações no mesmo nível, porque você vai procurar o que naquele texto? As evidências de cada critério que está exposto ali. Se tiver evidência, o aluno vai pontuar de acordo com o que foi estabelecido para aquela rubrica, né? Então, a gente tem aqui uma tabelinha que mostra exatamente como é a rubrica, né? Para que eu tenha uma rubrica, eu preciso saber ali qual é o meu objetivo de aprendizagem, porque só através do objetivo de aprendizagem, através daquilo que o meu aluno deve alcançar, é que eu vou conseguir fazer critérios, né, para avaliá-los. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo que o aluno alcance ali vamos dizer que eu estou avaliando ali a parte linguística, então eu tenho
um objetivo X da parte de linguística. Então, eu vou elencar dentro da parte linguística quais são os critérios, as competências que eu estou avaliando, tá? E aí, cada competência, ela pode ser estratificada por níveis, né? No nosso caso da redação, cada nível ele vai ter uma nota. Então, eu tenho lá a competência 1, eu tenho nível 1, nível 2 e nível 3. Eu posso dizer que o nível 3 é aquele nível que não alcançou, por exemplo. Não alcançou. Ou, se eu não quero dar 0, eu posso elencar ele como insuficiente. Aí eu não dou 0, mas eu dou uma nota 1, por exemplo. O nível 2, eu posso dizer que está incompleto. E o nível 1, aquele que atingiu ali, né? Atingiu todos os níveis, então ele tira, por exemplo, 10. Então, é uma estratificação normal que existe nas rubricas. Porém, quando nós falamos, né, nas rubricas da plataforma, a gente tem que ter muito ciente que, fora, com exceção da rubrica do texto dissertativo argumentativo, que está posta lá no ensino médio para o 3º ano, as outras rubricas, ela não tem valores. E também não tem aquela estratificação em colunas, tá? A única rubrica que está estratificada e está com valores na plataforma é a rubrica do texto dissertativo argumentativo, que é a mesma rubrica do Enem, tá? Dos outros, nós não temos isso. Então, quando nós, professores, vamos avaliar através dessa rubrica, é necessário que a gente também faça essas adaptações, para que a gente possa padronizar e fazer uma melhor avaliação ali dos nossos alunos. Então, olha só, os critérios definem algo que é desejável que todos os alunos saibam ou sejam capazes de fazer. Então, é assim que é construída a rubrica da plataforma, a rubrica da plataforma Redação Paraná, né? Aqueles critérios que estão ali, nós vamos avaliar se o aluno conseguiu alcançar, certo? Porém, se ele não conseguiu alcançar, que nota eu dou? Né? Então, é bom para o professor já fazer essa tabela para que fique mais fácil ele dar essa nota e para que ele não fique somente assim, lê o texto, o texto valia 100, mas eu acho que esse texto aqui vale 60, e vai lá e distribui a nota na plataforma, tá? Então, onde eu encontro as rubricas da plataforma? Lá no Escola Digital, né? Então, no Escola Digital, você encontra aqui, ó, todas as rubricas, ó, critérios de avaliação, rubricas. Aqui tem a rubrica de todos os gêneros textuais. Então, você consegue ver antes da correção do aluno. E é essa rubrica aqui que você muitas vezes vai abrir, vai colocar lá no Educatron, ou no quadro, ou imprimir até para o aluno colar no caderno, e orientá-lo naquilo que você está corrigindo, tá? Pode falar, Marcos. É assim, ó, eles fazem uma cópia e colam, por exemplo, ele vai lá numa notícia, ele busca na internet, bota uma notícia, a notícia está com 40. Como que eu fazer se a plataforma não corrigiu, não pegou plágio, e daí a plataforma tem lá uma 40 e realmente uma notícia. Aí eu fico sem ação, porque eu falo bem assim, pô, eu não vou ficar correndo atrás de plágio, se a plataforma faria. Então, a gente está falando assim, vamos fazer uma rubrica do quê? Da notícia. Agora, o que eu estou tendo que fazer? Eu estou tendo que fazer a notícia, faz no caderno, depois nós vamos dar na plataforma para você digitar. Mas, Marcos, daí é trabalho triplicado e nós estamos assim, eu estou trabalhando a semana inteira em cima da plataforma para cumprir com objetivos do BI. Eu não dou mais aula. Eu estou fazendo só o que a plataforma pede. Eu acho que a gente tinha que ter, pelo menos, ter um tempo para dar aula, né? Exatamente. Então, o que eu peço para vocês? Marcos, o que acontece? Hoje eu também, infelizmente, eu peço primeiro para construir tudo no caderno e depois passar na plataforma.
Não, infelizmente, eu não consigo trabalhar de outra forma, porque eu sei que se eu levar eles no laboratório e pedir para escrever, eles vão dar o jeitinho deles, mesmo que a plataforma não deixe colar, eles já descobriram uma forma de levar o texto para lá, né? Eles sabem que não aceita colar, mas aceita arrastar, aceita não sei o quê, eles já descobriram N formas de fazer esse texto ir para lá, né? E isso é muito complicado, né? Porém, é isso, a plataforma ela já melhorou muito do que ela foi lá em 2020, quando ela começou, né, no final de 2020. Então, eu peço assim, quando vocês forem fazer a sugestão lá do final da aula, no Contribua Conosco, coloquem isso, né? Eu também acho um pouco puxado 3 redações por trimestre, eu eu estou aqui falando de vocês que eu também acho puxado, por quê? Porque a gente faz no caderno, corrige no caderno, então a gente já perdeu algumas aulas para isso e um monte de tempo, depois coloca na plataforma. Às vezes o aluno, quando ele vai pôr na plataforma, ele não coloca nem corrigido do jeito que você corrigiu. Aí você faz a correção de novo, dá o feedback para ele reescrever, aí você tem que dar mais um tempinho para ele reescrever. Por quê? Porque muitas vezes chegou na outra aula, não é a aula de redação, é a aula de leitura. Então, você tem que deixar aberto ali um tempinho ainda para que ele reescreva. Aí, depois, ele vai acessar, vai reescrever. Isso quando ele vê o teu feedback. Então, eu sei que é bem complicado, né? Então, às vezes, eu também não concordo, assim, com as 3 redações. Mas é o que está imposto, colocado, né? Aí para a gente, e a gente precisa realizar. Porém, o que eu peço? Para que vocês coloquem, sim, olha, lá na plataforma, olha, a plataforma precisava que fosse assim, a plataforma... Eu acho que essas rubricas, por exemplo, elas poderiam ter uma forma na plataforma para eu editar os valores. Eu deveria editar os valores, até o valor que a própria plataforma corrige, que é os 40. Porque, às vezes, eu acho muito e eu não quero dar uma redação valendo 100, né? Eu quero dar uma redação com peso ali menor. Então, eu poderia editar esses valores. Mas são anseios nossos que, de repente, a gente tem que solicitar, né? E eu já solicitei diversas mudanças e a gente precisa estar ali para solicitar. Hoje eu vou mostrar um pouco mais para vocês vão entender um pouquinho melhor. Só uma coisa, Geise. Rubricas. Pode falar, Gi. Mas lá na nota que sai da plataforma já dá para alterar. Sim, nós conseguimos alterar, mas eu estou falando, a plataforma já não vai lá e corrige com 40? Sim, mas podemos alterar. Antes da correção, entendeu? Uhum. Ao invés de deixar 40 lá, por exemplo, eu posso deixar 10, porque eu vou dar uma redação valendo 40, e os outros 30 é para rubrica. Entendeu? Ao invés dela corrigir só aquilo lá como 40, e depois, quando eu entro, eu tenho que ir lá. E olha só, porque quando eu altero, se ela avaliou como 40 e o aluno tirou, por exemplo, 28, mas a minha redação inteira está valendo 40, se eu vou lá alterar, eu ainda tenho que fazer o quê? O cálculo proporcional do quanto que aqueles 28 daria se eu avaliasse aquela parte como 10. Não é isso que eu tenho que fazer? Então, aí demanda outras coisas, né? Por isso seria bacana também se a gente pudesse. Então, são anseios que eu acredito que serão atendidos, que a plataforma está caminhando, eu acredito que ela vai ser muito boa para a gente, uma ferramenta excelente para nos ajudar. Eu já gosto muito dela, então sou suspeita de falar, mas eu também acho que ela precisa de algumas coisas assim para facilitar ali esse manuseio. Geise, tá? Oi, Neuza. Em relação ao que você falou aí sobre os alunos vão para o laboratório e digitam e copiam e colam, eu já sou bem mais radical. Se eu vejo que no caderno não está, eu vou lá e apago tudo. E eu viro no bicho com eles. Então, assim, eu já não estou mais tolerando essa falta de comprometimento com eles, sabe? Eu vou lá e apago tudo. E só vai digitar a partir do momento em que eu corrigir a redação, tanto oralmente quanto que eu vou sentar com eles para ver. Eu não admito mais que eles cheguem lá no computador e, como você diz, arrasta e cola, copia e cola. Mas de jeito nenhum. Na minha aula, eu governo eles e quero que eles façam o caderno. Acabou a conversa.
Então, ou eles aprendem... Só para te contar um relatório, olha, 2 minutinhos. Ontem, uma pedagoga, que ela é tia de um aluno, e eu sou muito rigorosa em questão de avaliar, de olhar a redação. Ela me questionou assim, mas você está perseguindo fulano, Neuza, porque ele entrega as redações para você e a nota dele está sempre baixa que eu digo 6. Eu falei assim, não é simplesmente fazer, eu quero saber o que eu pedi, se ele colocou, se você tem coesão, se ele tem as conjunções que eu ensinei, se tem as palavras que eu disse, mas não é só fazer a redação, eles não entendem que não é só fazer a redação. Então, eles dizem assim, eu fiz a redação, ela tem que me dar 10, mas dou 10, nada, né? Me poupe. Exatamente, né? E é bem isso, bem isso. Deixa eu só continuar aqui. Então, eu coloquei para vocês, por exemplo, um exemplo de uma rubrica de notícia ali na nossa plataforma. Vocês viram que ela traz ali o critério. Qual que é o critério? Por exemplo, o tema. E o tema, ele dá uma pontuação, um espaço ali de 0 a 5. E ele só tem ali, então, um descritivo desse critério, né? Por exemplo, a notícia apresenta o tema solicitado. Então, nesse caso, por exemplo, eu poderia, ou ele vai apresentar o tema, ou não vai. Então, nesse caso, seria 5. O professor pode, nesse caso, elencar, ou é 5 ou é 0, né? Não tem como ele apresentar, por exemplo, ali meio tema, né? Ou, de repente, se você avalia com ele, você considera meio tema, porque ele colocou um parágrafo sobre o tema e depois já fugiu, aí é um combinado também do professor com o aluno. Mas é algo que eu deixo muito explícito para ele. Se o nosso tema é sobre isso, tem que ter esse tema. Se não tiver o tema, já é 0. Então, é uma coisa que eu também deixo bem claro. Quando eu vou para a adequação ao gênero, olha quantos descritivos, quantas evidências eu vou ter que procurar ali no texto. Só que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só, nem sempre eu avalio as 8 evidências. Eu tenho ali de 0 a 20, mas às vezes eu avalio 3 dessas evidências, 4 dessas evidências. E eu falo para os meus alunos quais são as evidências que eu estou avaliando. Então, eu digo para ele assim, olha, nesse texto, então lá, né, quando eu apresento para eles, eu tiro as que eu não estou avaliando, né? Por exemplo, um 6º ano, que está começando a aprender o gênero. Às vezes ele ainda não tem um conhecimento que dá para eu avaliar todas essas evidências que está ali. Eu posso ir aprofundando de acordo com a série ano que ele for tramitando. É claro que uma notícia lá no 9º ano, eu já vou avaliar muito mais profundamente do que a notícia que eu dou lá no 6º ano. Então, por exemplo, eu posso avaliar ali o campo 1, que está dizendo, né? O texto apresenta os estágios composicionais típicos, título, manchete, linha fina, lead e corpo da notícia, né? O texto apresenta uma linguagem interlocutiva que chama a atenção do leitor para os fatos, e o texto foi escrito de forma clara e objetiva. Eu vou avaliar isso daí, né? Depois, quando vem lá, o texto contempla todos os elementos do lead, já é um aprofundamento do lead. Então, se eu estou dando uma avaliação ali para o 6º ano, e ele já conseguiu fazer o lead, então eu já avalio apenas essa parte, e eu posso ir aprofundando. Como eu também posso avaliar tudo que está aqui. Só que lembre-se, se eu tenho de 0 a 20, então na minha cabeça eu tenho que intuir que cada um desses itens aqui, ele tem que estar dentro de um valor. Eu teria que pegar, então, esse 20 e dividir por 8, e aí eu vou ter um número quebrado ali, de 1, alguma coisa, para avaliar cada um desse item. Então, às vezes, é bom que a gente, por exemplo, junte. Esse aqui do lead, eu vou juntar junto lá primeiro, para poder já ser avaliado em um critério só, ou em uma evidência só. Esse aqui do fato noticiado tem importância para o público, eu posso juntar, não sei, como o texto foi escrito no tempo presente e em terceira pessoa, enfim, aqui é só uma citação, né? E aí eu posso ir juntando para que eu não fique com tantas evidências, né? Ou realmente tirando algumas e avaliando depois. Então, o professor também tem essa liberdade.
É por isso que as rubricas da plataforma não vêm com os valores já divididos e as evidências impostas, porque vai muito de acordo com como o professor trabalhou, o que é que ele está dando mais ênfase para aquela turma e o que é que ele está avaliando naquela turma, tá? Então, isso é muito uma parte também ali feita pelo professor, ok? Bom, continuando aqui no nosso slide, então, todas essas rubricas vocês vão encontrar ali na plataforma, no site, aliás, no portal Escola Digital. E a partir dali é que você vai fazendo, então, as suas adaptações de acordo com o que for necessário para você. E aí eu vou perguntar, você avalia as redações usando as rubricas de correção da plataforma Redação Paraná? Só dá um joinha aí quem avalia usando as rubricas de correção da plataforma. Só aperta um joinha. A Letícia já colocou que não, Rosane sim, Gislaine sim, Fran Carlos sim. O restante não colocou. Então, ela sabe como usar e mensurar os critérios para cada gênero textual. Então, geralmente, os professores que já estão usando a rubrica já sabem como utilizar. Eu sei que tem algumas pessoas que estão fazendo o curso agora, pela primeira vez, outros pegaram a aula agora, nesse momento, no terceiro trimestre, então ainda não está ali com muita prática na plataforma, e é por isso que a gente está retomando algumas coisas importantes, tá? Eu utilizo a rubrica, e vou dizer para vocês, o meu trabalho facilitou muito depois que eu passei a utilizar as rubricas, tá? Então, às vezes a gente acha que ela é um bicho de sete cabeças, mas depois que a gente aprende sobre a rubrica, o trabalho facilita muito, tá? Então, é importante também que vocês, quem ainda não fez essa avaliação pela rubrica, a primeira vez ela acaba sendo mais difícil, mas aí a gente vai entendendo, vai se inteirando, e depois vocês vão ver que o trabalho facilita e muito. Então, como é que é o passo a passo, por exemplo, né, na hora que eu corrijo as minhas redações, né? Então, se eu, por exemplo, esse trimestre, o sexto ano, teria 3 redações para produzir: a resenha, o causo e o verbete. Eu estou sempre aliando um desses ao livro que eles estão lendo, tá? Eu estou lendo apenas um livro por trimestre. Com a minha turma, eu não consegui ler mais de um. Porém, eu tenho alunos na turma que leem mais de um livro, tá? Então, a obrigação, o combinado ali é que a turma toda leia um livro, mas eu tenho alguns alunos que conseguem realizar a leitura de mais de um livro, tá? E então, como um livro é o que eu solicito ali para a turma, geralmente eu alio esse um livro que eles estão lendo com uma das propostas da redação. Então, no sexto ano, eu poderia, por exemplo, linkar a proposta da redação com o causo, que é o segundo gênero ali solicitado, né? No sétimo ano, por exemplo, eu poderia linkar com o cordel, né? A gente não tem uma rubrica para o cordel, mas, porém, nós temos a rubrica para poema, tá? Então, você pode usar a rubrica do poema para corrigir o cordel. Pode falar, Fran Carlos. Então, Gis, eu queria desabafar e ver a orientação de vocês. Você segue exatamente as propostas da SED? Porque eu fiz esse trimestre, linkei com uma outra atividade que eles fizeram com a reportagem, que era a primeira, do 9º ano, por exemplo, e agora era para ser a notícia. Só que eu linkei com a entrevista que eu estava trabalhando em língua portuguesa. Daí eu falei assim, eu usei a reportagem que eles produziram e o aluno, o colega, entrevistou o outro. E daí eu fiz uma entrevista, daí eu achei interessante colocar a entrevista lá na redação. Só que daí agora eu tenho que fazer necessariamente a notícia? Então, o que eu faço, tá, Fran Carlos? Vou dizer para você. Às vezes, eu troco o gênero que está ali, de acordo até com o trabalho que está andando na minha sala, na sala de aula, muitas vezes pelo tempo que a gente tem, de repente tem um gênero que demanda maior trabalho e um outro que não demanda tanto, né, que o aluno que a gente vai passar e é mais fácil de se produzir, porque a terceira produção, para mim, é a mais difícil de ser cumprida.
Então, geralmente, a terceira produção é uma produção que eu altero, porque eu não quero deixar de corrigir aquela produção, eu quero também corrigir. Então, eu preciso alterar para que ela não se prejudique muito ali. Mas aí, às vezes, eu levo aquela que eu não fiz para o outro trimestre, tá? Eu faço isso. Eu tento seguir? Tento, mas nem sempre dá. A gente sabe que o nosso trabalho, ele é muito diferente de turma a turma, não é? Por exemplo, a reportagem, o que eu fiz? Esse trimestre, em língua portuguesa, tem reportagem, tem notícia, tem entrevista, tudo no nono ano. Vocês já perceberam? E tudo isso com os descritores do SAEB, né? Então, você trabalhou, a gente acaba trabalhando tudo isso com o aluno, mas o aluno vai entregar só a reportagem, mas na reportagem não tem, você não precisa, para uma reportagem, você não precisa ter a entrevista e muitas vezes a notícia, que é a base, ali o fato então, que vai gerar a reportagem. você trabalha a reportagem através da notícia, mostrando as diferenças e tudo, e falando da vericidade de uma notícia. Como que eu vou pedir para ele criar uma notícia? Aí ele vai ter que correr atrás de um fato verídico, ou ele vai criar da mente dele? Aí já fica uma coisa incoerente, né? Então, Fran Carlos, na realidade, se você for linkar com o livro que ele está lendo, ele vai criar uma notícia fictícia, só para você avaliar se ele compreendeu a estrutura do texto. Na realidade, é isso, né? E a escrita dele. Exatamente. É o que você vai avaliar, né? Porque ela não vai estar de acordo com algo que é real, que é um fato que aconteceu, né? Porque isso é o que a gente bate muito na tecla com eles. Então, por isso que eu falei para você, é difícil, às vezes a gente precisa colocar outros gêneros. Não estou falando que vocês têm que fazer isso, tá, gente? Estou falando o que eu já fiz, por conta que eu precisei adaptar para as minhas turmas, entendeu? Então daí, essa que foi a minha dúvida. Eu fiz porque em português trabalhava o gênero entrevista, e eu estava trabalhando com a reportagem, então nada mais justo, né, usar ali a entrevista para a reportagem. Sim, isso mesmo. Eu também fiz isso, tá? Eu usei a entrevista que eu já tinha feito em língua portuguesa na reportagem. Eles usaram todos os dados da entrevista, até porque a gente fez até uma coleta de dados maior, que acabou gerando ali um gráfico também para eles usarem como dados ali, e eles usaram na reportagem aqueles dados. Então, os meus entrevistaram os colegas que fizeram a reportagem, entendeu? Daí eles queriam saber mais sobre os dados da reportagem, então usaram a entrevista para isso, para descobrir, né? Certo. Eliette? Só complementando a resposta do Fran Carlos, eu sou totalmente assim, eu não sigo, porque a gente sabe, eu trabalho no ensino médio, e o que retroalimenta os conteúdos de sala de aula deveriam ser, como na escola particular, os programas dos concursos das universidades regionais. Então, eu acho obsoleto, por exemplo, trabalhar crônica, eu só tenho 3 aulas semanais, trabalhar crônica, se não, para o meu aluno não é interessante, eles estão pedindo gênero para o PAS, eles estão pedindo o Enem. Por exemplo, no 3º trimestre, em virtude da prova SAEB, a gente praticamente não trabalhou o texto dissertativo argumentativo. Eu comecei hoje, quer dizer, já tinha trabalhado em todos os anos, né, mas eu quero esmiuçar as competências, né, fiz isso com a competência 5, com a 4, repertório cultural, eu quero fazer isso, e simplesmente eu não vou ficar, nem sei quais são os gêneros que estão pedindo no 3º ano, eu sou pragmática, me interessa também o que me interessa para o meu aluno, né? Na escola particular eles não vão, vai estudar, sei lá, cordel, mas se não me interessa cordel, nesse momento, no fundamental você tem um pouco mais de flexibilidade, mas eu sigo a linha, assim, eu sou pragmática, eu sigo a linha do que meu aluno precisa, do que meu aluno quer, e eles querem ir para a universidade pública, eles querem ter uma boa nota no Enem, que é a porta de entrada para vários programas e projetos. Então, eu acho, por exemplo, texto dissertativo argumentativo tem 2 aulas, isso é ridículo. Isso é ridículo. Exatamente. Independente disso, o passo a passo para que você corrija as redações lá na plataforma, vem primeiro você entender os critérios e os conceitos que estão ali postos neles, depois encontrar as evidências desses critérios lá no texto do aluno
e depois verificar qual nível de qualidade a evidência se enquadra, né? E assim estratificar a pontuação quando a rubrica apresenta escala. No caso, como eu já disse para vocês, a rubrica aqui da nossa redação, ela não apresenta escala, né? Então, quem tem que fazer essa estratificação é o professor. O professor encontrou evidência? Encontrou. Então, agora o professor já tem a tabelinha ali que ele estratificou para ele ver ali qual é o nível que vai se encaixar aquela evidência. Porque, às vezes, gente, a evidência que você encontrou, o nível dela é um nível muito baixo, ou talvez é um nível alto. Ótimo se for um nível alto. Mas se você identificou que aquela evidência é um nível baixo, você precisa ter estratificado, porque o aluno não vai tirar 10, uma nota cheia, se ele não colocou muito bem, não colocou ali no texto aquela evidência da forma como deveria ser colocada. Então, como que a gente vai ver isso? Olha, para a gente entender os critérios, primeiro a gente tem que olhar essa tabela, que são as tabelas de todos os gêneros, e olhar ali o 1, que é ali a questão do tema, que é o título, né? O tema que está contido ontem, né? Por exemplo, essa daqui é uma rubrica de conto, então olha lá, tema. O conto apresenta o tema solicitado? Então, a número 1 é o tema. Essa é fácil de entender? É. Porque se o professor, por exemplo, solicitou um conto que deveria conter a temática do bullying, o aluno teria que produzir um conto que conteria a temática do bullying, certo? Então, é fácil de você compreender se há o tema ou se não há o tema. O 2, a gente já vai para a adequação do gênero. E aí, para eu descobrir se essa adequação do gênero está bem colocada no meu texto, eu preciso identificar cada uma dessa descrição, dessa evidência que aparece ali. Então, qual é a primeira evidência? O texto apresenta os estágios composicionais típicos do conto: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Descrição 2. O texto aborda os aspectos funcionais. Descrição 3. Traz algum conflito inicial para gerar a narrativa? A narrativa é construída de modo a deixar claro que tipo de narrador está contando a história. A forma de dizer do narrador é construída como a de alguém que conta uma história que observa ou na qual está inserido. As personagens apresentam uma construção coerente com suas características. O tempo e o espaço da narrativa são apresentados de modo a deixar clara as condições de produção do conto. Então, olha quantas descrições eu tenho aqui para poder analisar lá no meu texto e buscar as evidências lá. Então, se o aluno só tem um, ele tem introdução, tem desenvolvimento, clínico e desfecho. Eu não posso dar 20 para ele se eu só achei essa evidência, porque eu tenho que dar 20 para aquele texto que eu consegui encontrar todas essas evidências. Por isso que, para facilitar, a gente fala para vocês analisarem evidências por evidências, que são essas descrições, e estratificar também o valor delas. Pega o 20, divide pelo número de descrição, para você saber qual é a nota máxima que cada uma delas poderia ter. E aquela outra forma que eu falei agora há pouco, junte descritivos, né? Para você não ter que avaliar tantos descritivos assim, né? Para poder facilitar. Ou ver, é um 6º ano, eu não vou conseguir avaliar tudo isso que está aqui. Então, elenque o que você vai avaliar naquela produção textual do seu aluno, mas não use a rubrica só para distribuir notas, né? E aí depois eu tenho o quê? As marcas de autoria. Então, você vai ter que ler as descrições das marcas de autoria. Por exemplo, ao escrever o texto, o autor considerou diferentes leitores? O título do conto motiva a leitura? Lá naquele texto do miojo, será que ele considerou que quem iria ler era uma banca avaliativa? Ou não, ele não considerou, ou ele considerou e fez de propósito, né? Porque foi uma piada ali, foi, né, uma tiração de sarro.
Ou, de repente, ele queria cumprir o número de linha e não sabia o que colocar e colocou aquilo ali. Então, são N coisas que você vai ter que verificar e pensar. Para mim, não caberia aquilo ali, de jeito nenhum e de forma nenhuma, tá? O título do conto motiva a leitura, então você pode estar juntando. Não vou corrigir tudo para o meu 6º ano, por exemplo. Vou corrigir o título do conto, motiva a leitura, e se o autor se posiciona como alguém que quer surpreender o público. Pronto. São essas duas que eu vou avaliar nas marcas de autoria. Então, aí você pode avaliar cada uma delas com 5 pontos, para quem tiver essas duas evidências, né? E o último é convenções da escrita, que também eu tenho ali 2 evidências a ser buscada dentro do texto, né? O conto atende às convenções da escrita, morfossintaxe, ortografia, acentuação, levando em conta o leitor construído no texto. O texto rompe as convenções da escrita, por exemplo, marcas de oralidade ou de variedade linguística regionais ou sociais a serviço da produção de sentidos no texto. Então, são mais 2 evidências que você precisa buscar lá no texto. Então, dentro da plataforma Redação Paraná, as rubricas, elas são preenchidas com esses 4, com esses 4 eixos. O tema, a adequação do gênero, a marca de autoria e a convenção da escrita. Agora, vamos ver. Deixa eu só passar aqui. Agora, para a gente entender um pouquinho mais como é que são as diferenças, não existem rubricas iguais. Aí a rubrica do conto é igual à rubrica da crônica. Não é. E a gente vai observar isso agora, né? Então, eu coloquei para vocês, 2 rubricas. Esse aqui já vai ser o nosso em ação aí. A gente vai fazer todos juntos aqui na grande sala, daqui a pouquinho, né? E a gente vai iniciar entendendo primeiro essas rubricas. Então, eu vou começar ali, eu vou perguntar para Bernadette. Bernadette, você vê diferença na rubrica do conto e na rubrica da crônica? Qual a diferença você consegue perceber? Oi, profe. Peraí. As 2 são discursivas, mas elas têm uma certa diferença. Pela rubrica, você ali não conseguiu identificar. Porque às vezes a gente coloca aqui rapidinho e vocês não conseguem ver. Se alguém quiser ajudar, que já viu. As 2 podem ser, né, fictícias também, né? Sim. Satiele, pode falar. Você está querendo saber a diferença das adequações? A diferença das 2 rubricas ali, das adequações discursivas. É o mais importante que a gente tem para... Oi? De crônica para conto, no caso. Isso. A diferença são as características, né? As características, por exemplo, ali na adequação discursiva do conto, a gente tem uma evidência ali, uma descrição que fala assim, o texto apresenta os estágios composicionais típicos, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Sim, isso, lá na crônica, a gente não encontra, né? São as características, né? Enquanto a adequação discursiva crônica dá o desfecho das características em si, da crônica. E do conto, a questão das características para ser um conto. Tem mais alguma diferença? Alguém consegue ver mais alguma diferença? Letícia, Rosilane, a própria
Prof, a própria primeira ali que ele fala no conto, na crônica lá, ele pede, o texto aborda aspectos da realidade, aí no conto ele já pergunta, o texto aborda aspectos ficcionais, então a gente já vê uma diferença ali muito grande, né? Exatamente, né? Já tem outra diferença, né? Lá na crônica aborda alguma coisa, algum aspecto da realidade, no outro, ficcionais. Então tem diferenças. Na ficção, bastante diferença, né? Se a gente for ver as outras características, tem várias diferenças. É que agora a gente vai conseguir ver todas. Mas vocês perceberam que mesmo sendo gêneros que a gente parece que é tão próximo, quando a gente vai para a correção, principalmente na adequação discursiva, é onde elas mais mudam. Às vezes, lá em cima, o tema é a mesma coisa. As marcas lá embaixo de correção, de autoria, por exemplo, é a mesma coisa. Mas, e na adequação discursiva? Tem diferença. Então, é preciso também ver essa diferença, porque as rubricas elas não são iguais, né? Elas são diferentes mesmo de gêneros ali que a gente acha que é próximo um ao outro, né? A gente pensa assim, vou ensinar crônica, bom, a base da crônica é o conto. Sim, porque o aluno vai ter que contar, né? Um fato, algo que aconteceu, mas é diferente do conto, né? O conto ele pode criar, pode ser um conto maravilhoso, um conto de fadas, né? Enfim, ele tem N possibilidades. E dentro da crônica, ele vai ter que se prender mais ao aspecto da realidade, algo que realmente pode ser passível de acontecer todos os dias, né? Como lá no conto, né, prof? No conto, a gente ensina para eles que tipo de narrador, né? Vai ser o narrador e o personagem, ou vai ser aquele narrador que só vai ser observador? Já lá na crônica, não, ele já está pedindo ali, o fato narrado foi descrito de modo interessante, né? Então, ele vai ter que narrar, mas de uma forma interessante que chame a atenção do leitor, né? Então, é bem diferente também. E que desperte a reflexão, né? Isso, que desperte o gosto, né? Que ele reflita sobre isso, né? Então, tem uma diferença. Agora eu coloquei mais 2 gêneros ali. Também a gente vai analisar essa parte da adequação discursiva. De 2 gêneros também que a gente vê e fala que é muito próximo. O gênero dissertativo e o artigo de opinião, né? O dissertativo argumentativo. Ali só está dissertativo, mas é o dissertativo argumentativo. E o gênero e o artigo de opinião. Vou pedir agora para a Rosilane. Rosilane, qual a diferença que você vê na rubrica do texto dissertativo com a rubrica ali do artigo de opinião? Pode olhar um pouquinho. Ai, desculpa, professora, eu estava com o microfone fechado, não percebi. Eu não consigo enxergar direito, a tela para mim está muito pequena. Eu não consigo. Um pouquinho. Melhorou? Deu uma melhoradinha, sim. O autor se posiciona claramente em relação às questões apresentadas, isso aí acontece no artigo de opinião, enquanto na discursiva não acontece. Nós temos aí uma outra questão também, que os argumentos apresentados são consistentes no artigo, na adequação discursiva, enquanto no artigo de opinião não aparece, não. Mas, assim, não consigo ver direito, não. Peraí, é esse aqui? Não, os argumentos apresentados são consistentes, né? Penúltimo ali, né? Isso e lá no artigo de opinião já não tem, né? Não temos. Eu acho legal da questão polêmica, o que você falou, né? Que no texto dissertativo fala assim,
a questão polêmica está relacionada a aspectos que afetam a sociedade? Percebam, não é qualquer questão polêmica, né? E lá no artigo de opinião já está assim, ó. Mas ela tem também, ela tem as duas, há uma questão polêmica apresentada no texto e depois também, não, esse aqui está igual. Não, de a gente baixo. vai olhando, parece que está, né? Parece que está diferente. Muda um pouco de posição só. É que no artigo de opinião tem uma a mais sobre a questão polêmica. Ele fala assim, ó, a questão polêmica tratada é relevante para a sociedade e pode interessar múltiplos leitores. Então, além de ser uma questão polêmica, tem que estar ali, afetar, que tenha que estar relacionada a aspectos que afetam a sociedade, ela ainda lá no artigo de opinião precisa ser uma questão que interesse a outros leitores. Até porque o artigo de opinião, ele sai mais em revistas, em jornais, então tem que ser algo interessante para que as pessoas queiram ler, tanto os jornais quanto as revistas, blogs, né? Por isso que tem esse a mais ali, e na nossa avaliação, às vezes passa um pouquinho batido, que a gente acha assim que é meio interessante. Uma coisa que eu acho assim bem interessante também do artigo do texto dissertativo é que fala assim, ó, o texto apresenta os estágios composicionais tipo introdução, que é a tese, desenvolvimento e conclusão, é bem direto, né? É isso que tem que ter. Tese, desenvolvimento e conclusão. Quando eu vou para o artigo de opinião, fala assim, ó, o texto apresenta os estágios composicionais típicos, título, contextualização ou apresentação da questão discutida, tomada de posição quanto à questão, argumentação que sustenta a posição assumida, conclusão com reforço do posicionamento defendido. Olha como os aspectos a ser avaliado no artigo de opinião ele é mais profundo, até porque no texto dissertativo a tese é o primeiro parágrafo, igual a gente ensina ao aluno. Coloca a sua tese lá no primeiro parágrafo, contextualiza, coloca a tese. No artigo de opinião, nem sempre. Às vezes você acha a tese do artigo de opinião lá no meio do artigo, né? Ou até mesmo lá no fim do artigo, que já aconteceu. Por quê? Porque o articulista aqui no artigo de opinião, ele tem um pouco mais de liberdade para trabalhar a escrita, certo? Então, não obrigatoriamente ele precisa colocar a tese no início. E aí já é diferente. E às vezes a gente ensina, não sei vocês, mas a gente às vezes ensina ali nos dois, que a tese tem que estar lá em cima, né? E nem sempre a tese no artigo de opinião a gente encontra ela no primeiro parágrafo. Então, assim, são diferenças que é bacana a gente perceber para saber ali qual é o uso de cada rubrica. E a última aqui é o da reportagem da notícia, que aquela hora o Fran Carlos falou, e eu falei assim, eu não vou falar nada, até porque eu fico indignada. Ai, Fran Carlos, olha eu falando das coisas aqui. Mas eu realmente, é porque nós somos professores e a gente se adequa a um jeito de trabalhar, né? Mas eu fico indignada quando a reportagem no conteúdo vem primeiro do que a notícia. Na minha concepção, eu preciso trabalhar o conceito de notícia primeiro. Porque se eu trabalho o conceito de reportagem primeiro, depois o aluno se confunde muito mais facilmente. Então, eu preciso trabalhar primeiro a notícia, essa concepção de notícia, para depois trabalhar da reportagem. Então, às vezes, eu faço umas mudanças ali, uma troca de aula. É a aula 40, mas a reportagem está na aula 50. Então, eu jogo primeiro a aula 50. A reportagem está na 40, a notícia na 50. Então, eu puxo a aula 50 primeiro e depois eu dou a aula 40. Eu faço essa troca para ficar mais compreensível. Porque a gente sabe que a notícia o aluno vai pegar muito rápido. Vocês não acham que a notícia ela é um gênero que é fácil de entender? Você explicou ali o lead, explicou que ele tem que contar um fato, ele escreve uma notícia rapidinho,
né? Ele já consegue. A maior dificuldade, eu acho que na notícia, é o aluno escrever o título dela, que é a manchete. Eu acho que ali é onde ele perde mais tempo, porque ele fica pensando qual é o título que eu vou colocar, tem que ser um título chamativo, tem que ser algo que chama atenção, né? Porque a notícia realmente ela tem que chamar a atenção. Mas eu já explico uma questão de fake news para os meus alunos. Vocês não podem colocar algo que chama atenção, mas que dê uma ideia de fake news. Né? Tem que ser algo que realmente está posto na sua notícia. E aí eu acho... Prof, principalmente sextos anos, né? Sim. É difícil você explicar para os sextos anos, começar pela reportagem. Eu acho que você começar pela notícia, eles vão entender melhor do que a reportagem. Já vai confundir a cabecinha deles, né? Porque quando a gente vai para a reportagem, você já tem uma base, né? Você fala assim, olha, a base da nossa reportagem, por exemplo, vai ser as notícias que estão se falando sobre a guerra. Só que nós vamos fazer uma reportagem. Professora, mas o que seria isso? Nós vamos falar sobre a guerra de forma mais completa. Nós não vamos só noticiar o que aconteceu lá hoje, mas nós vamos fazer toda uma pesquisa, quais são os países envolvidos nessa guerra, por que que Israel é assim, por que que o outro é assim, por que que existe um grupo revoltado ali, não sei o quê. Então, você vai fazendo as pesquisas. E, né, com essa pesquisa que você vai fazendo, você vai moldando a reportagem, né? Então, por isso que eu acho importante trabalhar a notícia primeiro e depois a reportagem. E se a gente for olhar, né, as diferenças são muitas ali, né? Entre a reportagem e a notícia. Ali na reportagem, tenho aqui, deixa eu ver aqui opa! Deixa eu só ver aqui. O texto apresenta, ó, a primeira ali. O texto apresenta título, manchete, linha fina, lead e corpo da notícia, é basicamente igual, é quase o mesmo, né? Mas, quando você vai lá e fala assim, ó, o parágrafo inicial traz um resumo do que será exposto, lá na notícia eu tenho esse parágrafo inicial? Não tenho, eu só tenho o lead, né? E o parágrafo inicial, muitas vezes, né, eles traz até ali na reportagem, como a própria, aquela linha mais fina que fica embaixo do título, que eles dão uma explicação a mais, eles já consideram ali o primeiro parágrafo, ou outras vezes não, que eles colocam daí já o primeiro parágrafo que traz todo esse resumo. Então, é algo um pouco já diferente ali da notícia. Outra coisa que ele coloca aqui é sobre o tempo, né? A questão do tempo. A notícia é algo rápido, que vai durar um tempo muito curto. A reportagem, não. Eu posso fazer uma reportagem de algo que foi falado há um mês atrás, né? Que foi uma notícia há 30 dias atrás. Então, também essa questão do tempo é diferente. Ali na notícia fala assim, o texto é escrito de forma clara e objetiva? É clara e objetiva, é algo rápido, também não é um texto muito longo, certo? Já lá na reportagem, não, ele tem que ser claro, tem que ser objetivo e tem que ser dinâmico. Então, eu já tenho algo a mais. Então, existem várias diferenças ali na nossa adequação discursiva dentro das rubricas da plataforma. E o que é que eu preciso verificar? As evidências. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de evidência. A evidência 1 que eu estou analisando é o seguinte: o texto apresenta os estágios composicionais típicos, título, contextualização, apresentação da questão discutida, tomada de posição, quanto à questão, a argumentação que sustenta e a posição assumida. Então, aqui, ó, tem uma setinha, ó, indicando, por exemplo, sobre a questão da posição assumida ali, da argumentação, né? A outra, há uma questão polêmica apresentada, então eu já tenho a setinha aqui puxando, ó, para eu verificar, eu preciso ter isso. Então, há uma questão polêmica? Qual é a questão polêmica aqui? A pandemia é um risco para a educação brasileira? Seria a questão polêmica. O autor se posiciona claramente em relação a essa questão? Então, aqui embaixo, eu também consigo verificar, ó, 34% dos jovens entrevistados
consideram que a separação social é um problema. Então, o que significa que essa questão da pandemia, deles terem ficado em casa, é um risco, né? É um problema já ali para a questão não só educacional, como ali no mundo. Então, ele vai colocando todas essas evidências aqui no texto, e vocês estão vendo que está tudo coloridinho aqui, para a gente encontrar essas duas evidências. Claro que daí basta eu analisar se a evidência 1, se eu encontrei tudo no texto, e se a evidência 2, eu encontrei tudo no texto. Porque se eu encontrei tudo, é mais fácil, a nota é 10. Mas se eu não encontrei tudo, eu preciso fazer os níveis na minha rubrica, como este aqui, ó. 4, todas as informações apresentadas estavam fundamentadas no texto? Opa, tem tudo. Então, meu aluno vai tirar 4. Não, não tem tudo. As ideias não eram apresentadas de maneira fundamentada. Então, o meu aluno não fundamentou bem ali os argumentos dele. Então, é 1. Ou, nem todas as informações apresentadas estavam fundamentadas. Então, ele fundamentou algumas, mas outras ele colocou meio solto. Então, 2. 3, todas as informações estavam fundamentadas nos textos indicados para leitura. Aqui ele fundamentou, mas ele só usou aqueles textos bases para fundamentação. Ele não trouxe nada além dos textos base. E é muito interessante quando a gente tem essa seguinte opção aqui, né? Ó, todas as informações apresentadas estavam fundamentadas nos textos indicados para leitura. Eu posso fundamentar um artigo de opinião ou um texto dissertativo argumentativo em um texto base ou em uma pesquisa, um dado de pesquisa que foi colocado lá como texto base para mim? Posso ou não posso? Ninguém, gente. Tenho lá uma tirinha não, uma charge, que eles adoram dar charge, né? Que faz uma crítica. Eu posso fundamentar algo que eu estou escrevendo no meu texto dissertativo através daquela charge que foi colocado lá, como texto base? Só uma pessoa que eu vi respondendo. Ah, posso. A única coisa que o aluno tem que entender é que ele não pode fazer o que cópia de texto, mas ele pode colocar, por exemplo, segundo a pesquisa do Datafolha, que apresenta tantos % dizendo isso, ele pode fazer isso. E, às vezes, o que eu percebo do nosso aluno, que quando ele vai para uma prova e tem o texto base, ele fala, nossa, eu não posso usar nada do que está aqui. Na realidade, ele tem que interpretar o que está no texto base e ele pode, sim, fundamentar a redação dele através daquilo ali. Mas é claro que se ele trazer outras fundamentações de fora, que não estão ali, ele tem uma nota a mais, né? Um peso a mais ali na nota dele, mas não que ele não possa utilizar aí como fundamentação. Muito bem. Então, agora, no nosso Em Ação, a gente vai fazer rapidinho, todo mundo junto. Eu vou só abrir aqui para vocês e já vou compartilhar aí com vocês. Opa! Então, vou primeiro mostrar. A gente está aqui. Adequação ao gênero. O valor é de 0 a 20. Nós temos aqui a adequação discursiva. Tem 2 itens, ó, 2 descritivos, certo? Eu preciso, então, analisar esses 2 descritivos. Se o meu valor total é 20, 20 dividido por 2, quer dizer que cada descritivo desse vai valer 10, certo? Então, é necessário eu agora fazer os níveis para essa rubrica. E como é que eu faço esses níveis, então? Então, cada um dessas evidências vai valer 10. E aí, eu tenho que dividir essas evidências por níveis. Eu vou dividir em 3 níveis. Ó, o pleno, aquele que atingiu tudo, o parcial e o incompleto, tá? E vou dividir essas notas.
Lá para a minha primeira evidência, ó, eu dividi em 10 para o pleno, para quem atingiu tudo, uma nota 6 para quem atingiu parcialmente, e uma nota 3 para quem atingiu alguma coisinha, mas não conseguiu atingir muito. Então, ele está tirando um 3, está incompleto. O meu segundo item aqui, ó, da adequação discursiva, também vale 10, e eu também dividi em 10, 6 e 3. Então, perceberam que para eu fazer a correção, eu preciso ter uma folhinha dessa já divididinha, para eu ter como base, na hora de ir corrigindo, já ir anotando, para ir colocando já as notas dos meus alunos ali, fica bem mais fácil do que eu ter que ler todos esses itens e procurar todos de uma vez lá na redação do meu aluno. Procurar tudo de uma vez, eu não vou conseguir encontrar todas as evidências de uma vez só, tá? Quem colocou ali 19? Ô, Gesi, mas daí eu preciso ter uma ficha dessa para cada aluno. Para cada aluno não, porque você já está corrigindo ali na plataforma, você já vai olhando na sua ficha e já vai elencando ali a nota, né? Aí depois você já passa para o outro aluno, né? Meio que um guia para você, pelo menos para você ter uma ideia de como você vai estar corrigindo aquele ali. A gente vai fazer agora aqui no nosso em ação. E é importante também que, além dessa correção, a gente faça o feedback para os nossos alunos, né? Eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, ó, eu peguei uma redação de um aluno meu. Minhas redações geralmente estão assim, eu acho, nem sei se essa daqui teve muitos feedbacks, mas uma forma de você fazer o feedback é quando você vai dando aqui para o aluno os retornos, ó, tá vendo? Eu corrigi a primeira vez e eu coloquei aqui, ó, a devolutiva do professor. E aí eu fui pontuando o que ele deveria ali mudar. Tem algumas coisas que eu deixei aqui que eles já sabem, tá? Já conversei com eles, que eu deixei até como sugestão. Então, às vezes, eu vou situando eles onde que eles precisam alterar. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem outra aqui, ó. Ele devolveu de novo, e aí eu pedi para ele rever as observações que eu fiz. Por quê? Porque eu fiz algumas observações e ele não corrigiu. Então, eu dei outro feedback pedindo para ele rever as anotações que eu já tinha solicitado antes. Aí, aqui eu coloquei, ó, para ele completar um pouco mais as ideias dele. Então, perceba que eu fui dando de acordo com aquilo que eu fui pontuando ali naquela redação. Depois eu coloquei, ó, ainda tem algumas concordâncias e pontuações em desacordo. Vamos fazer a última revisão. É preciso adequar o número de palavras. Então, ele vai vendo o feedback e vai arrumando. Essa é a intenção. Uma forma de se dar o feedback para o aluno já é direto aqui na plataforma. Esse daqui eu acho que eu corrigi mais vezes, porque era a redação do Agrinho lá, a redação nota 10. Porém, eu não consigo dar tantos feedbacks assim nas minhas correções normais. Geralmente, eu dou um feedback e dou um tempo para que ele reescreva, readeque, até porque eu já fiz a primeira correção no caderno, então eu dou mais um feedback pela plataforma para que ele faça as adequações necessárias, tá? Pode falar, Fran Carlos. Então, essa que era a minha curiosidade. Eu ia perguntar se você faz tantos feedbacks assim, você fica corrigindo a mesma redação 300 vezes, ou era só para a gente ver essa? Era só para vocês verem. Porque eu não consigo, eu deixo um prazo para eles fazerem, daí eu vou lá, o prazo expira, eu corrijo. Aí eu corrijo, eu abro para uma recuperação e eles refazem. Agora, eu vou ficar dando 300 feedbacks, eu não dou conta. Aí tem 3 redações. Aí ainda a pedagoga olhou, descobriu e estava dizendo que eu não tinha corrigido nenhuma, e eu já tinha corrigido todas, e ainda ele mente, eu não sei qual que é o critério deles, ou sei lá, que diz que eu não tinha corrigido. Na realidade, eu não faço todos esses feedbacks, tá? Deixar bem explícito, porque senão a gente não consegue fazer as 3 redações mesmo. Eu faço um, porque eu já fiz o do caderno ali, geralmente eu dei a primeira corrigida antes deles passarem na plataforma. Então, na plataforma, eu dou mais um feedback. Tem aluno
porque a gente, depois que ele põe na plataforma, você nem precisa dar o feedback, porque o texto ficou ali, ó, bonitinho. Mas aí os que precisam, a gente faz esse trabalho e eu dou um tempo para eles reescreverem depois. Na minha segunda correção já é nota, tá? Aí devolvi, dei o tempo. Se ele me devolveu já arrumado, já dou nota. Se ele não me devolveu até na data que eu solicitei, eu peço para ele me devolver, mesmo que ele não arrumou, e também já avalio. Porque eu dou tempo para isso, entendeu? Não tem como eu também ficar protelando. Então, e né? agora, quando expira o prazo, eles não conseguem entregar mais em atraso, né? Não. Ah, perfeito, porque eu ficava corrigindo, eles ficavam mandando, daí chegava na terceira redação, eles estavam mandando a primeira, a segunda ainda. Exatamente. Voltando para o nosso slide, então o feedback ele é importante, é algo bacana da gente... E, gente, o feedback mostra que nós, professores, estamos corrigindo a redação deles, né? Eles falam assim, nossa, o professor viu, e tem, é que eu não peguei um caso para vocês, mas tem caso de plágio e tem caso de inteligência artificial, que eu identifiquei que foi feito pelo ChatGPT, e o meu feedback foi justamente isso, que eles precisavam, não coloquei, olha, identifiquei ChatGPT, mas eu coloquei que eles precisavam reescrever e verificar aquele texto que eles tinham entregue. Aí o aluno vem procurar a gente, daí a gente conversa e eles acabam contando, olha, comigo, pelo menos no ensino fundamental, eles contam, eu não sei no ensino médio, porque daí eles acabam se endurecendo um pouquinho mais, mas no ensino fundamental, a hora que a gente chama eles, eles já falam, ai, professora, eu estava cansado, eu fui lá no ChatGPT, ou eu copiei do site tal, né? E aí eles já reescrevem ali. É assim, geralmente quando acontece isso, eu não peço para o aluno fazer um outro texto, eu falo para ele assim, então vamos fazer o seguinte, você vai me parafrasear esse texto que você entregou. E aí ele reescreve, né, com as palavras dele. Porque às vezes tem aluno que não consegue, que viu um colega mais espertinho usar a ferramenta e ele usou. Então, eu acho que também existe uma aprendizagem nessa reescrita, nessa paráfrase que ele vai fazer. Então, tem, em alguns momentos, alguns alunos eu preciso trazer pertinho de mim e falar, olha, então vamos parafrasear, né, para você não ficar aí sem entregar, ou para ficar devendo tudo, vamos parafrasear? E aí a gente senta e aí ele faz essa reescrita, tá? Tem alguns olhares que nós precisamos ter ainda, né? É bem bacana também você usar a estratégia deixe claro. O que é a estratégia deixe claro? É o que eu falei já desde o início, é você mostrar para o seu aluno o que é que você vai corrigir da redação. Mostra lá a rubrica, eu vou corrigir o tema vai valer 5, eu vou corrigir tal coisa que vai valer isso, e vou corrigir, né, determinadas coisas. Então, o que acontece? Dessa forma, o aluno já sabe. E se ele tiver ainda a rubrica com ele, se a gente conseguir entregar ou conseguir fazer ele copiar aquilo que o professor vai corrigir, ele já vai, alguns alunos já vão prestando atenção, olha, mas a professora vai corrigir isso aqui, então eu preciso trocar essa palavra, eu preciso escrever essa palavra direita, ele já começa a pensar um pouquinho na escrita dele dentro daqueles critérios que nós colocamos ali. E o Nossa em Ação que eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Eu já tenho aqui o arquivo, eu só vou abrir aqui para vocês o arquivo, que já é uma cópia que eu deixei pronta. Deixa ele só abrir. E vocês vão ver aí qual vai ser a nossa ideia. Nós vamos ler esse texto. Eu vou pedir para a Jane ler para a gente. O filme Com Estrelas na Terra, o menino chamado Ishan, né, tinha muita dificuldade na aprendizagem, mas ele tinha uma doença chamada dislexia. Isso causava a não conseguir ler, nem escrever, e nem entender as letras. Quando ele ia à escola, outras crianças zombavam e debochavam dele. Então, os pais de Ishan mandaram ele para outro colégio. Nesse colégio, tinha um professor que entendeu o problema dele e ajudou ele.
em minha opinião, a ação do professor foi ótima, porque o menino se sentia excluído da turma após aprender do jeito dele. E, no final do ano, os pais dele vieram buscar ele para a viagem de férias. Geise, microfone fechado. Esse texto é uma resenha, um texto de aluno. Nós não sabemos dizer qual, mas é um texto que foi retirado aí da plataforma e que, se você, como professor, como você faria a correção, então, da adequação discursiva. Então, vamos pensar aqui, ó. A adequação discursiva da resenha, ela tem uma nota de 0 a 20. Porém, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 descritivos aqui desse critério. Vocês querem elencar alguns aqui para a gente fazer? Ou vocês vão avaliar todos? Nós estamos em ação, é todo mundo junto. O que vocês querem avaliar nesse texto? Tem mais critério Todos que os texto? escritores? Tem mais critério que texto, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos elencar alguns. Quem pode dizer para mim quais são os que nós vamos avaliar aqui? Vamos elencar 2. Podem falar qual que vocês querem que a gente avalie. Ninguém vai falar nada? Fran Carlos, escolhe um para avaliar. Eu não conseguiram ler esse negócio, tá muito pequeno. Geise, o Nossa, 5. O autor avalia o produto, Eu acho que o aspectos primeiro é essencial, né? Uhum. É o a parte primeiro. composicional, título, contextualização, apresentação do Agora produto melhorou. cultural, tomada de posição. isso é muito resenha para mim. Então, eu vou pintar aqui o que nós vamos avaliar, Isso tá? é muito resenha. Aí é Os aspectos positivos e negativos. E positivos e negativos. Tá, esse aqui... É o quinto. O quinto. O quinto, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, né? Isso. Então, vamos avaliar esse aqui. Então, esses dois são o que nós vamos utilizar para avaliação. Vou fazer assim, porque o nosso tempo já está estourando também. Então, tá. Se vale de 0 a 20, esse primeiro, então, vai valer... 10. 20. 10. 10. Primeiro a gente vai fazer ali, né? Então, o primeiro vai ser pleno. Alcançou tudo, é pleno. 10. Tudo bem? E o segundo? Parcialmente pleno. Parcialmente. Vou colocar só parcial, tá? Vale 5. Vale quanto? 5? 6. Para ele ficar com 60% a 5. Vocês decidem. 6 ou 5? Eu colocaria 5. Eu colocaria 6 e 4 no final. Eu, né? Tá. Então, vamos colocar 5. Vocês estão meio que... Aí o outro e o último seria incompleto, pode ser? Uhum. Ou vocês querem colocar uma outra coisa aqui? O incompleto seria qual nota? 4. Para mim seria 3. Se vocês colocaram 5 ali, eu acho que daí aqui 3. Se vocês tivessem colocado 6 no parcial, daí no incompleto seria melhor 4. Acho que assim tá bom. Beleza. Então, vamos lá. O texto apresenta os estágios composicionais, título, contextualização e apresentação do produto cultural avaliado, tomada de posição quanto à questão e recomendação. Tem que voltar lá. Vamos lá. Tem título? Não.
Não tem título, já é uma coisa que não tem. Tá. Tem contextualização e apresentação do produto cultural avaliado? Tem. Vago, mas tem. Tem, sim. Tem, né? Vou até marcar mais ou menos aqui, tá? Só para deixar. Um ali já tem. Vou colocar aqui também de azul. Para saber que é. Eu sei que é um pouquinho mais lá no texto, mas é só para a gente saber que está encontrando, tá? Tem tomada de posição quanto à questão? Pode falar, Marcos. Em minha opinião... Eu queria saber o seguinte, nós vamos fazer... Eu tenho 5 turmas do ensino médio, mais 3 dos 7º anos. Vou fazer item por item desses para todas as turmas? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que... Só deixa eu fazer mais uma colocação antes de você responder. Quando ele copia e cola, ele tem 40 pontos. E o negócio lá não pegou o plágio. Daí vem um texto excelente. Daí, se eu for fazer todas essas avaliações, eu teria que dar 10 para o texto. Como que eu faço na prática? Olha, eu faço o meu jeito. Quando eu vejo um texto que está mais ou menos que eu entendo, eu faço assim, mas é aquilo que eu falei para vocês. Depende da quantidade de turmas que você tem, a quantidade de alunos, qual é a turma, a sua convivência com o aluno. O que eu busco? Eu busco assim. Eu vejo um texto, o texto é excelente. Eu conheço o aluno que tem capacidade de escrever um texto excelente, porque eu conheço os meus alunos. Se eu vejo que o aluno não é um aluno que, de repente, eu fico na dúvida da autoria dele, eu chamo ele para conversar, Marcos. E dou mais um tempinho para ele reescrever. O problema é o seguinte, o que acontece? Como chamar cada um? Não dá. A gente acaba tendo que avaliar por quanto eles entregam. Por isso que a gente precisa colocar lá no Contribua Conosco que eles precisam, né, arrumar isso para a gente também, principalmente a questão do plágio. Eu acho que a questão do plágio é mais gritante, né? Porque se ele colocou... O sistema tinha que pegar. Exatamente, o sistema. Já você não tem aqui para outra turma? Chega um texto, eu estou considerando que o texto é ótimo, que passou pelo plágio e não pegou. É dele. E daí, o que eu faço? Exatamente. Olha, infelizmente, é complicado. Você entra num campo, Marcos, que nem eu consigo te responder, porque nós estamos vivendo essa complexidade hoje, né? A gente e como sabe, identifica? Assim, até para concursos, né? Tem concursos fora da escola que tem aluno que está indo para concurso com um texto que não é deles, né? Infelizmente. Agora, e como que identifica o GPT? O GPT, antes eu jogava o texto lá no GPT mesmo e perguntava se foi ele que escreveu, ele respondia. Mas agora tem o Plagium, tem alguns recursos online que eles verificam se foi escrito com a IA. No plágio tem, entendi. Esse último, você falou? Plágio? O Plágio. É um aplicativo? Ele é online. Chama plágio? O plágio mas o GPT eu não sabia que ele respondia que ele tinha feito. Responde. Porque você já o tema, ele dá vários textos diferentes, GPT, né? Gente, que coisa, hein? Aluno do 7º ano meu. Ave Maria. Exatamente, ele é aluno do 7º ano. Ele não dá o mesmo texto, ele dá textos diferentes, né? Ele dá textos diferentes, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Se o aluno pesquisar a mesma, tipo, se ele colocou lá o enunciado que o professor deu, a ideia vai ser a mesma. Você até pensa que foi a mesma pessoa que escreveu. Porque ele dá praticamente ele só muda sinônimos, troca frases, entendeu? Eu já li dos meus alunos, fica muito igual. Muito igual, muito parecido. Mas vamos lá. Vamos só terminar aqui, porque eu tenho que ir para outra turma, senão a gente não vai. Ele tem ali tomada de posição? Sim, né? Quando ele fala, por exemplo, aqui, em minha opinião, professor tal, é a visão dele, né? Sobre a ação do professor ali. Eu vou colocar aqui um rosinha,
Só para a gente ver, vou marcar lá de rosinha. Então, isso aqui também tem. E tem recomendação? Tem recomendação? Eu não... Não, ele fala que a ação do professor foi ótima, mas não é recomendação do produto. Exatamente, então não tem recomendação. Muito subentendido. Isso. Mas perceba, não tem, né? Não tem, porque quando a gente fala na recomendação, na resenha, você tem que dizer, né? Ali, realmente deixar bem explícito, olha, é legal, você pode ler, daí tá te recomendando, né? Ou você pode assistir, você vai gostar e tal. Ali ele não coloca esse tipo de ideia. Então, qual seria a nota desse aluno aqui? Tem mais ou menos metade ali que nós encontramos. 5, né? Então, ele tirou 5 nessa parte que valia 10. E no outro, o autor avalia o produto indicando aspectos positivos ou negativos? Ele avalia indicando aspecto positivo e negativo? Ele não faz... Não, né, gente? Eu achei ele fala, ele acha que a ação do professor é ótima, então. É ótimo. É a ação do professor, mas não do filme em si. Mas o ponto positivo foi ele achar ótima a ação. Né? Eu acho que de forma meio tímida, mas ele avaliou o produto. Dá para dar uma merreca. Produto. Dá para dar uma merreca. 3, né? Ali? Isso? Uma merrequinha. Então, se nós fôssemos avaliar essa resenha, então só aqui na adequação discursiva, de 20, esse aluno tirou quanto? 8, né? Bom demais. Mirda é bom. 8, daí coloca 10, ele tirou 4. 4 é nota vermelha, ele tem que fazer a recuperação. Gezinha, que horas que Vai termina a aula? Exatamente. Bom, como eu já estou... Eu estou no meu horário de encerrar, eu já vou encerrar. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. O pessoal que já participou de outras jornadas, que já tinham feito esse trabalho com a gente, foi uma retomada que a nossa técnica da sede trouxe por algumas, por ser importante as questões da rubrica lá na plataforma. E, gente, tudo que a gente conversou aqui são reflexões, tá? E a questão das rubricas é para a gente começar a entender, para ter uma nova visão. No início eu achava bem difícil, eu comecei corrigindo uma turma e depois eu fui me acostumando. Hoje tem alguns gêneros, por exemplo, o gênero artigo de opinião, para mim, já está basicamente assim, bem concreto. Acho que eu trabalhei tanto esse ano, no começo do ano aí. É um dos mais difíceis para avaliar. E é o mais difícil, mas já está bem automático, porque a gente vai se condizendo, né? A rubrica. O notícia também, o conto, que eu já usei bastante. Então, a gente vai ficando bem mais fácil para a gente, depois que a gente vai fazendo as outras vezes, tá bom? Então, isso aqui é para vocês realmente terem o contato ali com as rubricas. Eu vou já encerrar, vou colocar para vocês aí o formulário do Contribua Conosco, mas eu vou deixar para vocês preencherem, porque eu preciso entrar na minha próxima turma. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, podem me perguntar. Tá? Não fiquem sem me perguntar. Coloquem ali, como agora a gente já terminou o nosso plano de ação, então, e a plataforma Redação, a gente vai trabalhar algumas coisas importantes, mas elas não precisarão ser implementadas. É mais para a gente aprender sobre a plataforma e as possibilidades que ela nos oferece, tá bom? Tá bom. Aqui no Saiba Mais, eu deixei para vocês esses artigos que falam das rubricas do feedback lá no material, na biblioteca, e também deixei esse slide para vocês lá no material de vocês, tá? Já responderam, terminamos a nossa aula hoje, gente, eu agradeço a vocês. Um beijo, um queijo, até semana que vem. Desculpe-me pela minha gestão do tempo, que hoje foi um pouquinho falha, tá bom? É turma L? Tchau. Mas tchau. Turma L. Tchau. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Até outro dia.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Jussara, eu vou sair, provavelmente ele vai fechar aí, tá bom?